A gente vai falar sobre como alcançar um público-alvo com palavras-chave e suas correspondências no Google Ads. Então, a correspondência ampla, a palavra-chave de correspondência ampla, apresenta anúncios se uma palavra-chave ou quaisquer variações com erros ortográficos, sinônimos ou pesquisas relacionadas foram incluída. Aqui a gente vai fazer só um conceito, eu vou mostrar para vocês, mas depois eu vou falar uma a uma a diferença entre elas e com exemplos já para poder vocês entenderem. É um assunto muito específico e vale a pena a gente aprofundar porque é o que vai realmente trazer sucesso ou não dentro das suas campanhas, principalmente em rede de pesquisa dentro do Google. Falando da número 2, a correspondência de expressão. Então, assim, colocar as palavras-chave entre aspas transforma-as em correspondência de expressão. Isto faz com que o anúncio apareça apenas se as palavras-chave entre aspas ou variações aproximadas das mesmas corresponderem ao termo de pesquisa de determinado utilizador. No número 3, a correspondência exata. Para utilizar uma correspondência exata, basta colocar as palavras-chave entre os parênteses retos e, desta forma, os anúncios só aparecem se a pesquisa significar o mesmo que a sua palavra-chave. Então, pode incluir variações aproximadas da palavra-chave, como erros ortográficos, plurais e sinônimos. Então, assim, se você tem um budget, uma verba pequena, eu acho que é importantíssimo você conhecer a correspondência exata, porque isso aqui, de repente, vai te trazer um pouco mais de conversão com menos gasto, tá? Então, no número 4, as palavras-chave negativas. Então, adicionar um sinal de subtração entre as palavras-chave, trotinete, por exemplo, torna a palavra-chave negativa. Ou seja, toda vez que você que tiver que alguém colocar uma palavra trotinete dentro do da sua palavra de pesquisa, por exemplo, numa pesquisa no Google, nunca o seu anúncio vai aparecer. Então, é importante, por exemplo, você incluir quando você sabe que são algum tipo de palavra que estão aparecendo dentro do seu anúncio e que não são interessantes e não são relevantes para o tipo de público que você acha que vai ser o público comprador do seu produto ou do seu serviço. Então vamos aprofundar um pouco mais sobre a correspondência ampla. É um tipo de correspondência predefinido, ou seja, quando você faz um anúncio no Google, normalmente o tipo de correspondência que já é predefinido é a correspondência ampla. Então ela apresenta anúncios se uma palavra-chave ou qualquer variações, como por exemplo erros ortográficos, sinônimos ou pesquisas relacionadas, foi incluída nos termos de pesquisa. Então quando você está fazendo um anúncio do tipo branding, para você ter um reconhecimento da marca ou você ter um alcance maior de clientes, sem dúvida nenhuma a correspondência ampla é muito interessante para você aparecer mais vezes no Google. Então você pode utilizar palavras-chave mais gerais, como por exemplo bicicleta, e fazer com que seus anúncios correspondam a qualquer pessoa que pesquise por bicicleta ou pelas respectivas variações, como por exemplo bicla. Se ele errar na hora de colocar bicicleta e colocar bicla, nessa correspondência ampla, ou seja, você não coloca nenhum sinal, por exemplo, você já vai aparecer também no Google para essas pessoas. Então, para você ser uma correspondência ampla, ou você não usa nada, ou você simplesmente adiciona um sinal de mais à frente de uma palavra-chave, tornando assim um modificador de correspondência ampla. Isso faz com que os anúncios apenas apareçam se a palavra-chave ou as suas variações aproximadas estiverem em qualquer parte dos termos de pesquisa. Então, se a pessoa digitar uma frase grande lá e a palavra estiver nesse meio, você com certeza vai aparecer para esse público-alvo. Então, vamos lá. Ao utilizar as palavras-chave com modificador de correspondência ampla, mais azul, mais rapariga e mais bicicleta, os seus anúncios aparecem a pessoas que pesquisam qualquer combinação dos termos em questão numa pesquisa e possivelmente incluindo termos adicionais. Porém, os anúncios não aparecem se alguma das palavras-chave não estiver no termo de pesquisa. Então, assim, tem que estar sempre 1, 2, 3. Essas 3 aqui, no caso, tem que estar aparecendo. Vamos lá. Falar um pouco, então, sobre correspondência de expressão. Colocar as palavras-chave entre aspas transforma-as em correspondência de expressão. Isto faz com que o anúncio apareça apenas se as palavras-chave entre aspas ou variações aproximadas das mesmas corresponderem ao termo de pesquisa de determinado utilizador. É diferente do modificador de correspondência ampla, já que não podem existir palavras adicionais entre os termos de pesquisa.
então do utilizador, mas semelhante, pois podem aparecer palavras adicionais antes ou depois da correspondência de expressão. Ao utilizar, por exemplo, a palavra-chave "a minha primeira bicicleta", entre aspas, na sua correspondência de expressão, o anúncio não irá corresponder a pesquisas que contenham somente primeira bicicleta, pois a minha também tende a aparecer. Os anúncios da Helena só irão aparecer a clientes que pesquisem a marca da bicicleta, a minha primeira bicicleta. Então, para você que quer um produto específico, que quer exatamente aquele tipo de pesquisa com todas as palavras que você estiver utilizando, não esqueça de utilizar a correspondência de expressão utilizando aspas entre a frase ou a palavra-chave que você quer utilizar. Então vamos lá, falar um pouco sobre correspondência exata. Para utilizar uma correspondência exata, coloque as palavras-chave entre parênteses retos. Desta forma, os anúncios só aparecem se a pesquisa significar o mesmo que a sua palavra-chave. Pode incluir variações aproximadas da palavra-chave, como erros ortográficos, plurais e sinônimos. Vamos dar um exemplo. Se você, por exemplo, quer falar imóveis à venda e você simplesmente não colocou um acento no imóveis, seria o ideal você estar utilizando essa daqui, porque foi um erro ortográfico você não colocar um acento, ou, por exemplo, você colocar imóvel à venda, sem colocar, por exemplo, imóveis à venda, sem o S, ou coisa parecida, ou qualquer erro em imóvel com U no final, vamos dizer assim, é um erro ortográfico, que se você colocar um parêntese reto, ele ainda assim vai aparecer para essas pessoas. Então, eu acho que, para quem, como eu disse anteriormente, para quem tem uma verba pequena, talvez utilizar os parênteses retos seja interessante para você ter mais efetividade e conversões aí na sua campanha. Por exemplo, a palavra-chave bicicleta de homem aparece quando alguém pesquisa bicicleta de homem ou bicla de homem, mas não aparece quando alguém pesquisa biclas para homem para venda, por exemplo. Ao utilizar a palavra-chave de correspondência exata, promoções de bicicletas de criança, os clientes veem o seu anúncio, quer pesquisem por promoções de bicicletas de criança, bicicleta de criança em promoção ou bicicleta de criança em promoção. Isto ajuda a restringir o público-alvo apenas a potenciais clientes. Os seus anúncios não serão apresentados a alguém que apenas pesquise bicicletas de criança, uma vez que essa pesquisa não inclui o conceito de promoção. Então tá aí porque eu aconselho e acho que é interessante você estar colocando correspondência exata quando você estiver fazendo suas campanhas. Então, ao utilizar a palavra-chave negativa com o sinal menos, ou seja, negativo na frente da palavra, os anúncios não aparecem como correspondência às pessoas que pesquisem essa palavra específica. Então é importante saber disso e depois negativar várias palavras depois que o seu anúncio estiver rodando. Uma sugestão que eu sempre dou, na verdade, é você deixar rodando inicialmente o seu anúncio quando você não conhece o seu público específico, para você conhecer o máximo possível de palavras-chave negativas e sair negativando cada uma delas. Por exemplo, você está segmentando a palavra-chave bicicletas de criança numa correspondência ampla e reparou que, por vezes, os seus anúncios correspondem ao termo de pesquisa trotinetes para criança. Porém, de momento, ela não tem, ou seja, vocês não têm trotinetes no seu inventário. Até receber mais trotinetes na sua loja, você pretende que os anúncios apareçam apenas a pessoas interessadas em bicicletas. Por isso, você adiciona o negativo, o sinal menos, antes do trotinete como palavra-chave negativa, e aí, consequentemente, essas palavras não vão estar aparecendo nas suas pesquisas, nas suas campanhas, para os clientes que estão buscando. Vamos lá. Então, vamos fazer um comparativo aqui rapidinho. Quando você tem o tipo de correspondência ampla, qual é o símbolo especial, você pode estar utilizando nenhum, ou você pode utilizar o modificador depois, utilizando mais. Bicicletas de criança, se a sua palavra-chave for assim, vamos lá, o seu anúncio pode aparecer nas pesquisas se a palavra-chave ou quaisquer variações como erros de ortografia, sinônimos ou pesquisas relacionadas estão em qualquer parte dos termos de pesquisa. E a pessoa procurava comprar bicicletas para miúdos, trotinetes de criança, por exemplo. Então, quando você usa o modificador de palavra de correspondência ampla, você coloca o mais antes da palavra-chave. Aí, por exemplo, se a sua palavra-chave for mais criança ou mais bicicletas, vamos lá, a palavra-chave ou as suas variações aproximadas estão em qualquer parte dos termos de pesquisa. Podem existir palavras adicionais antes, depois ou entre os termos de pesquisa. Então, por exemplo, se a pessoa procurava brinquedos e bicicletas de criança,
Então, bicicletas de montanha para criança. Então, aqui ó, você teve as variações dentro dessas duas palavras-chave. Correspondência de expressão, você colocou aspas entre a sua palavra-chave e digamos que a sua palavra-chave for bicicleta de criança. O que acontece? As palavras-chave dentro de aspas ou as suas variações aproximadas correspondem aos termos de pesquisa. Não podem existir palavras adicionais entre os termos de pesquisa. Então, se você colocar, por exemplo, bicicleta, qualquer palavra dentro dessa frase aqui, normalmente não vai aparecer. Então, bicicletas de crianças seguras, comprar bicicleta de criança em promoção. Então, nenhuma dessas aqui tem, por exemplo, nada entre a frase bicicleta de criança. Então, por isso que ele utilizou a correspondência de expressão. Ele não queria nada entre isso aqui, porque era um produto específico para criança. Então, vamos lá. Bicicleta para adultos e pessoas que andam com criança. Então, normalmente não apareceria, porque tem que ter exatamente essa expressão aqui. Vamos falar então aqui por último de correspondência exata. Dentro a palavra-chave, fora tem os parênteses retos. Digamos que a sua palavra-chave vai ser bicicleta de criança. Qual que seria a diferença aqui para a correspondência de expressão? A palavra-chave exata ou as suas variações aproximadas significam o mesmo que os termos de pesquisa. Não podem existir palavras adicionais antes ou depois dos termos de pesquisa. Então, bicicleta de criança, por exemplo, a pessoa procurava bicicleta de miúdos, bicicleta para crianças. Então, você vê que até bicicleta de miúdos aqui funcionou também, porque acho que aqui no Brasil nem tanto, mas miúdos em português de Portugal é exatamente criança, então acaba que teve essa relevância aí para poder aparecer na pesquisa do Google o seu anúncio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aqui mais uma vez. Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo na prática aí o uso dessas palavras-chave, a otimização das palavras-chave dentro das campanhas. Então, até a próxima aula. Força na peruca e vamos que vamos!